Yippee-yay, there'll be no wedding bells for today. Com o lançamento da série incrível da Amazon Prime, Fallout finalmente ficou mais popular da forma que ele merecia, com as pessoas indo procurar mais sobre as franquias e como os jogos funcionam. Algo meio que efeito de filmes baseado em quadrinhos, estilo X-Men e Vingadores. E com isso as pessoas começaram a querer jogar Fallout e ver por onde começar Fallout. Então, pela lógica, você começa a jogar pelo primeiro, mas aí você vê o primeiro e... Que coisa horrorosa! Eu sei que parece ser mais interessante ficar encarando uma parede por 3 horas consecutivas e ir correndo pro Fallout 4. Mas Fallout é um dos RPGs mais aclamados e visionários da indústria, com ele até mesmo criando um próprio sistema que eu vou falar mais pra frente. Uma história extremamente bem escrita, um mundo muito interessante e várias outras coisas que fazem Fallout ter criado tantas continuações e spin-off. Mas acho que vamos precisar voltar um pouco no tempo, para o ano de 1997, ou um pouquinho antes, eu não sei a data. Em 1988 é lançado Wasteland pela Interplay, que se você tem birra com Fallout 1 e 2 por ser velho e arcaico, meu amigo nem chega perto dele. Ele é um jogo de MS-DOS, que era tipo um sistema operacional estilo Windows, só que antes de existir vida humana. O jogo se passa em um futuro pós-apocalíptico em que houve uma guerra nuclear entre Estados Unidos e União Soviética. Wasteland vendeu bem, foi considerado um ótimo jogo. Ele era bem diferente, por você não controlar os personagens que estão na sua party. Ou seja, se você mandar um aliado atacar e ele não quiser atacar, ele não vai atacar, é capaz que ele te dê um tiro na cabeça. Além das coisas permanecerem no lugar. Tipo, sabe quando você entra em uma parte de um jogo e os inimigos ressurgem ou itens ressurgem? Então, isso não acontecia em Wasteland. O que estava morto, continuava morto no mesmo lugar. O que estava naquele lugar, continuava naquele lugar. E era bem diferente para um jogo de MS-DOS. Não tem muito vídeo de Wasteland pela internet afora, mas se caso você quiser jogar, tem disponível em uma versão de navegador, sem tradução, mas tem. E que por sinal, fazendo esse vídeo, eu descobri que eu tenho um Wasteland 2 na minha biblioteca, que ele só foi lançado em 2013, só muito tempo depois. Então pulamos de 1988 e vamos para 1991, onde um cara chamado Tim Kaine entra para a equipe de desenvolvimento da Interplay. E ele era um grande fã de Wasteland, e ele queria fazer uma continuação do jogo, só que o Wasteland teve o azar de ser distribuído pela EA. Então, com o jogo sendo distribuído pela EA e a Interplay sendo uma empresa amadora ainda, os direitos acabaram ficando com a EA. Então, o Tim Kaine pedia pra galera da Interplay conversar com a EA pra ver se eles deixavam fazer uma continuação de Wasteland que ele dirigiria. Dirigiria? Essa palavra existe? Eu não faço a menor ideia. Só que a Interplay chegava, conversava e aí ficava só no vou ver e te aviso. Então, o Tim Kaine, que tava sem fazer nada, começou a trabalhar em uma engine pra jogos de RPG isométrico. E ele queria fazer só um projeto B pra testar a engine, ser uma obra sem continuação, só pra testar mesmo. E foi aí que ele começou o projeto do que viria a ser Fallout. Crawl out through the fallout with the greatest of aplomb. When your white count's getting higher, hurry, don't delay. I'll hold you close and kiss those radiation burns away. Durante o desenvolvimento de Fallout, o jogo quase foi cancelado 2 vezes. Uma em que o Tim Kaine nunca revelou o motivo, e a outra em que a Interplay pegou os direitos de Dungeons & Dragons e falou pro Tim Kaine cancelar a ideia de Fallout e fazer um novo jogo baseado em D&D. O que, por sinal, depois o jogo baseado em Dungeons & Dragons foi feito e nomeado de Baldur's Gate. Os nomes que estavam sugeridos para serem o título de Fallout era Vault 13 e Armageddon, mas aí decidiram colocar Fallout mesmo, que significa poeira radioativa ou uma consequência de algo, como o mundo pós-apocalíptico, que foi o Fallout da Guerra Atômica. Tim Kaine também pegou algumas referências para fazer o projeto, como o jogo Wasteland já citado, XCOM, Ultima, filmes como O Menino e o Seu Cachorro, que se passa depois de uma guerra nuclear, em que um garoto encontra um refúgio no subsolo em que tem pessoas morando lá. E sim, isso é a inspiração para os vaults de Fallout. Mad Max 2, Forbidden Planet, que tem essa estética atômica e retrofuturista que é bem presente no universo. E alguns jogos de tabuleiro, como Warhammer, que tem muito design inspirado, com a Power Armor de Fallout sendo quase que uma cópia da Power Armor de Warhammer. Que, aliás, a Power Armor deveria ter sido nomeado de Armadura Fallout, na minha opinião. O jogo era inicialmente desenvolvido para ter o sistema de RPG GURPS implementado, só que deu alguns problemas criativos, principalmente envolvendo a violência de Fallout. Então a galera falou que eles não poderiam mais usar o sistema GURPS. E aí eles tiveram que criar outro sistema pro jogo, que foi o sistema Special, que eu acho muito criativo e que ele tem um livro, se caso você quiser jogar um RPG de mesa com esse sistema. E pra quem não sabe, cada letra da palavra Special
significa algum atributo que você vai colocar no seu personagem, como força, percepção, sorte e etc, com cada um deles afetando a gameplay do jogo. Fallout também se inspira claramente em propagandas da Segunda Guerra Mundial e da Guerra Fria, como os posters da Vault-Tec e também o Vault Boy, que foi inspirado no símbolo do Monopoly. Que curiosidade, o Vault Boy tá em Super Smash Bros. Ele é uma skin que nem o Sans do Undertale, mas ele tá lá caso você queira meter a porrada com ele. Só um adendo depois da edição, porque a Epic anunciou que Fallout vai estar na nova temporada do Fortnite. E vai ter skin da Power Armor e provavelmente também vai ter skin do Vault Boy. Eu não sei por quê. Lá vou ter que comprar outro passe do Fortnite. E também tem essa técnica muito doida das animações de diálogo, que mistura efeito prático com efeito digital, que deve ter sido uma dor de cabeça de fazer na época. E sim, são modelos de argila que depois viram modelo 3D, e eu não vou nem tentar explicar como isso foi feito. Mas eu acho elas muito charmosas, sei lá, parece stop motion. Enfim, se você quer ver mais do processo de desenvolvimento, tem o canal do próprio Tim Cain, que ele fala as experiências e a trajetória, e também tem a palestra dele, que eu acho que deve estar passando no fundo, em que ele fala sobre bastante coisa. Como ele não ter sido creditado nas coisas que ele fez, ele meio que fica na sombra do Brian Fargo, que é o criador de Wasteland da Interplay, que é o primeiro nome que aparece quando você abre Fallout pra jogar, sendo que o Tim Cain é o próprio criador do jogo. Mas deixando de falar sobre desenvolvimento, vamos para a temática de Fallout. A história é que basicamente ocorreu uma guerra nuclear entre Estados Unidos, Rússia e a China, no ano de 2077. O que é curioso, já que muita gente acha que a guerra aconteceu nos anos 60 por conta da estética e da Guerra Fria. Mas não, o que acontece é que no universo de Fallout, após a Segunda Guerra Mundial, a tecnologia não foi pro lado que a gente conhece, de desenvolvimento de transistores, miniaturização, surgimento de processadores e chips e microchips. A tecnologia de Fallout foi mais para um lado atômico e vaporizado, meio que steampunk, que tudo ainda é à base de válvula e motores gigantes. Só que enquanto o steampunk se inspira mais na Revolução Industrial e na Era Vitoriana e fumaça e trabalho forçado, o atompunk ele se inspira mais na tecnologia radioativa e na estética dos anos 60. E que a radiação era uma preocupação geral por causa da Guerra Fria e todo mundo discutia sobre. E outra coisa que eu me esqueci de falar é como o clima de Fallout é mórbido e triste. Sabe isso da série ou dos novos Fallouts em que tudo é irônico e você mata pessoas enquanto escuta Frank Sinatra? Então, isso não tem Fallout 1. Ele é um mundo pós-apocalíptico bem mórbido, acho que até dá pra comparar com Stalker nesse quesito. Então, após a guerra ocorrer, as pessoas foram para esconderijo subterrâneo. Entretanto, esses cofres eram administrados por uma empresa chamada Vault, em que eles colocaram poucos refúgios espalhados pelos Estados Unidos, em que apenas um grupo seleto de pessoas iriam. E quando eu digo um grupo seleto, é ou pessoas que trabalhavam na Vault ou ricos. Então se passam 84 anos depois da Grande Guerra, e você é uma das pessoas que está no Vault 13, localizado na Califórnia. E você é o escolhido para sair do refúgio, já que o chip responsável pela água potável quebrou. Então essa é a sua quest principal, achar um chip de água até 150 dias para a população do seu Vault sobreviver e não morrer desidratada, ou fugirem e virarem guerrilheiros. Eu não vou falar tanto sobre a história do jogo, mas essa é a lore central e o que você vai ter que fazer. E também porque ele é um RPG em que não tem meio que uma ordem que você segue, já que depende de você ver o que vai querer fazer ou não. A gameplay de Fallout pode ser meio esquisita e arcaica, mas eu acho que você consegue se acostumar com o tempo. Tem um vídeo muito bom ensinando e falando como jogar. E sinceramente, depois que você entende os controles, é bem de boa de jogar e você quase não vai ter dificuldade. A crítica de Fallout foca bastante no capitalismo, o anarcocapitalismo e o nacionalismo estadunidense. Eu acho isso bom e ruim ao mesmo tempo, porque ele pode falar sobre esses assuntos de maneira mais fechada e focada, com a escrita de Fallout 1 sendo impressionante e bizarra do quanto continua atual. Só que eu gosto quando o jogo também critica outras ideologias como o comunismo, o anarquismo e a monarquia, que são assuntos mais criticados em Fallout New Vegas, que tem uma escrita muito boa e boba também. What the fuck are you doing? My brother died at the Battle of Hoover Dam. You're desecrating a war memorial. Oh, now it's on. Mas eu acho que o único problema mesmo pra mim é a questão do comunismo e outras ideologias não serem tão discutidas e nem ter uma facção comunista pra você entrar e ver como funciona. Ou até mesmo um Vault com o comunismo implantado. Tem até resquícios de facções comunistas, como em Fallout 3, que tem os Chinese Remnants, que eram espiões chineses em operação secreta que acabaram virando Ghosts. E em Fallout 2 possui os Shi, que é uma facção criada por marinheiros chineses que sobreviveram à Grande Guerra. Mas o grupo não é comunista e ele nem é tão explorado assim. E falando em Fallout 2, ele foi lançado
lançado um ano depois do primeiro e ele melhora a fórmula de Fallout 1. Mas aí tem uma coisa que ele fica meio paia na opinião dos fãs, que é ele começar a entupir o jogo de referências. O que acontece é que Fallout 2 não teve o Tim Kaine na equipe, quer dizer, até teve no início do projeto, mas depois ele saiu por achar que Fallout não deveria ter uma continuação. Pois é. E também porque ele falava que o ambiente de trabalho era tóxico e estava fazendo mal a ele, já que a equipe fazia muita piada homofóbica, e o Tim Kaine até então não tinha revelado que ele era gay. Só uma adição depois da edição, porque tem um vídeo do Tim Kaine falando os motivos dele sair da produção de Fallout 2, e os motivos são mais do que isso, com um relato de crunch, que é você trabalhar muito mais do que deveria em muito mais tempo, exaustão e vários outros problemas envolvendo a produção do jogo, então o buraco é muito mais embaixo. Mas mesmo assim ele vistoriou e ficou administrando o projeto. E essa saída dele fez com que a galera que fez Fallout 2 ficasse meio doida na questão criativa, ao ponto de quererem colocar uma cidade com zumbi, em referência a Raccoon City de Resident Evil, sendo que não tinha nada a ver com Fallout. Mas eu acho que Fallout 2 marca um pouco da mudança de tom. Ele ainda assim é bem sério e bem mórbido, mas ele já tem mais piada e muita referência, tipo, ele referencia Taxi Driver, Hook, South Park, Monty Python, Mickey Mouse e acredite se quiser, o desodorante Old Spice. Eu não Tem uma página na Wiki de Fallout 2 só dedicada às referências que a equipe colocou. E também tem algumas referências que o Tim Kaine não deixou colocarem no projeto final, como essa de Raccoon City. E que, por curiosidade, boa parte da equipe de Fallout 2 voltou pra fazer o Fallout New Vegas, que é por muitos jogadores o melhor Fallout da franquia, e que realmente é bom pra caraca. Mas enfim, é isso sobre Fallout e os seus jogos incríveis. Eu não falei muito sobre a história e os personagens de Fallout 1 e 2, porque isso é a questão principal deles. Fallout nunca foi de ser um jogo com uma jogabilidade excepcional. Ele tem seus problemas, ele tem seus bugs, mas o grosso de Fallout mesmo é a história. Então se eu falasse bastante ou mais, iria ficar chato. Eu recomendo vocês jogarem ou verem vídeos sobre, caso não tenham tempo. Eu joguei o Fallout 1 e o Fallout 2 eu só dei uma experimentadinha e pesquisei sobre a história, e ela é muito boa e considero um vilão de Fallout 2 como um dos melhores da franquia e até um dos melhores vilões dos jogos. Eu acho que ele só acaba perdendo pro Mr. House de New Vegas, e talvez pro de Fallout 1, que também é muito bom, mas eu não quero falar sobre. Então obrigado por assistirem até aqui. Às vezes eu gosto de fazer vídeos sobre coisas que eu curto, então se inscreva caso queira, e é isso. Obrigado.